Um erro pode ser igual a 40 anos perdidos. É isso mesmo. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que a diversificação te permite ganhar e evita o ferro. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição. Então fica comigo até o final para você não perder nada. Então, o que de fato atrai tanta gente para uma única ação? E bem, aqui eu destaquei três motivos, e o primeiro é que as pessoas elas são atraídas por histórias de sucesso. Quem comprou uma Magazine Luiza em 2016 e simplesmente ficou milionário é uma boa história. Então, as pessoas escutam esse tipo de coisa e acham que alocar em um único papel é a solução para tudo. E além do mais, quem geralmente faz isso, compra o papel apenas para especular. Não olha a empresa que está por trás, olha apenas a ação, o número piscando na tela. Então é sempre muito bom lembrar que uma empresa é diferente de uma ação, pelo menos metaforicamente falando. Além disso, o FOMO, que é o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Então, as pessoas têm medo de ver os outros ganhando e não participar, o que acaba impulsionando a agir sem uma análise adequada, sem estudar a empresa profundamente. Então veja que você, tomando um certo cuidado, você consegue mitigar muitos erros e consegue diluir bastante o risco de investir em ações. Além disso, acontece que o sujeito, por muitas vezes, se acha inteligente demais e mais esperto que o mercado. Daí ele acha que o papel vai dobrar de preço e essa é a ilusão de previsibilidade no mercado. Tá, mas o que isso daqui tem a ver com um erro e um erro ser igual a 40 anos perdidos? Bem, basicamente o sujeito, supondo que ele comece a investir na casa dos 30 anos de idade e que ele passe algumas décadas investindo, então isso cria um hábito. E observe que não é algo fácil de largar de uma vez por todas. Você que já investe há um tempo, certamente já está acostumado com os aportes, então é bem provável que você, mesmo na casa dos 70 anos de idade, que você não pare de investir, ou pelo menos reinvestir os dividendos. E é mais ou menos isso que acontece. Então imagine só o sujeito que passou 30, 40 anos investindo e resolve girar a carteira e alocar em uma única companhia só pelo fato de achar que vai dobrar de valor ou o medo de ficar de fora, porque passou tanto tempo no mercado e perdeu certas oportunidades. Então, é em uma situação dessas que às vezes mora o problema. Mas não é apenas esse tipo de caso. Essa é uma situação muito extrema, em que uma pessoa abandona uma filosofia de investimento para especular. Isso é difícil realmente de acontecer. Mas muita gente passa anos e anos aportando em uma única companhia e aí pode acontecer o que aconteceu com a OGX, a Mapping, a VASP e tantas outras empresas. E aí pode vir escândalos de governança e fraude, mudanças regulatórias e tecnológicas inesperadas, e setores inteiros podem entrar em declínio. E aqui eu dei o exemplo de locadoras de DVD e bancas de jornal, mas sendo um pouco mais realista e trazendo aqui para a situação de quem investe com foco em dividendos em empresas que distribuem dividendos, há não muito tempo atrás, por conta de uma canetada, o setor de transmissão, o setor elétrico, foi todo prejudicado. Então, imagine quem tinha exposição apenas a esse setor. E enquanto eu digo isso, não pense que eu sou um sujeito completamente a favor de uma pulverização da carteira, porque eu acho isso uma loucura. Na verdade, você deve investir naquilo que você entende e não diversificar de qualquer modo. Até porque, veja só o exemplo do Juca Abdala. É um sujeito que tem majoritariamente Petrobras, CEMIG e Engie na carteira. Apenas 3 empresas representam mais de 50% da carteira dele. E é um sujeito já com muito tempo de mercado, e se a diversificação vem com o tempo, o Juca é um sujeito que, pelo tempo que investe, já deveria ter um bom número de ações na carteira, mas ele prefere permanecer alocando naquilo que ele conhece. E tem dado certo. Hoje em dia o FIA Dinâmica Energia, que é o fundo com apenas um cotista, que é ele, tem um baita desempenho e desde o início teve uma rentabilidade acima de 1.600%. Acredito até que é maior do que isso, é uns 1.700% de retorno. Mas o que dizem os estudos? Bem, tem um estudo da JP Morgan que diz que 40% das ações listadas nos Estados Unidos tiveram retorno negativo
ao longo do tempo. E aqui, por ser uma minoria, a gente já imagina que são ações de setores que não são perenes. E lá, como o mercado de ações tem um fomento muito maior e um número muito maior de empresas abrindo capital, então é natural que realmente tenham muitas empresas ruins. Então, cabe sempre a análise e o estudo de quem vai investir. E aqui no segundo ponto, o estudo diz o seguinte: apenas 4% das ações foram responsáveis por todo o lucro líquido do mercado de ações americano. E aqui tem um ponto interessante. Veja bem, às vezes você tem a sua carteira de ações, inclusive eu lhe convido a pensar nela agora, e imagine que existem alguns papéis que você colocou que vão ter uma performance ruim ao longo das décadas. Mas existe aquele papel que você colocou que ele vai fazer sua carteira superar todas as perdas com louvor. É o caso de uma VEG da vida que o sujeito eventualmente tenha na carteira. Então, por isso que é um erro você ter uma carteira de ações e só porque um papel está subindo demais, você decide vendê-lo para alocar em um papel que está caindo. Não faz o menor sentido, porque se aquela ação ela está subindo, está crescendo, as suas cotações, é porque está melhorando o resultado, está ficando com um endividamento menor, eventualmente. A análise precisa ser feita, mas, sem sombra de dúvidas, se ela está subindo nas cotações e o mercado está precificando isso, certamente é porque a empresa tem um futuro promissor. Então, quando você vende esse tipo de papel, você está cortando uma árvore frutífera da sua carteira e deixando as ervas daninhas crescerem. Eu não sou um sujeito a favor de zerar posição. Eu acho que quando você faz isso, você está tentando ser mais esperto que o mercado. Daí a empresa se recupera e você perde todos os juros compostos que aquela empresa poderia gerar. Então, esse tipo de situação aconteceu comigo. Eu tinha Petrobras, vendi com um lucro de 100%, estava me achando muito esperto, só que depois a empresa acabou melhorando os resultados, distribuindo dividendos absurdos, e eu percebi que mesmo ganhando, eu acabei perdendo todos os juros compostos que aquela posição poderia ter gerado. Então, se você quer reajustar a sua carteira, reajuste com aportes e não com vendas. Então, investir tudo em uma ação é como jogar na roleta. A falta de diversificação traz uma maior exposição ao risco específico. Um erro pode apagar anos de aportes e disciplina. Imagine que terrível é você passar a vida inteira aportando em 2 empresas, em 3 empresas, e de repente uma dessas empresas se envolve em um escândalo, daí você vai ter ali 1/3 do seu patrimônio ou 2/3 prejudicado. É preciso ter bom senso também nesse ponto. Então, a volatilidade de uma única ação, por fim, pode destruir seu emocional e fazer você vender na baixa. E é isso aqui que diferencia bons investidores de investidores ruins. O ponto não é a inteligência. Às vezes acontece do investidor ser tão inteligente quanto o outro, mas o emocional de um é muito melhor do que o outro. E esse que tem um emocional ruim vai acabar se desesperando, vendendo as ações na baixa quando vê uma queda, enquanto o outro vai permanecer investido e com a cabeça fria, mesmo quando o mundo parece estar acabando. Então, cuide do seu emocional e esteja preparado para momentos de queda. Então, sua aposentadoria precisa de estratégia, não de apostas. Distribuir os investimentos reduz o impacto de perdas individuais. A diversificação, ela te protege do ferro, ela te protege de quebrar e ainda te permite ganhar. Como eu dei o exemplo, o sujeito monta uma carteira de ações e ali dentro, eventualmente vai ter aquela ação que vai compensar todas as quedas da carteira e vai fazer você ter um sucesso. Então, é muito importante o tempo que você passa investido com as suas ações, aportando e girando menos. E a aposentadoria, como diz aqui no segundo ponto, ela pede segurança, previsibilidade e consistência. Então, é preciso que você diversifique com ações de boas empresas que já têm histórico de distribuição de dividendos e que você tenha consistência nos aportes e nas suas posições, sem ficar tradando, comprando e vendendo os papéis. Imagine se o Egídio, ele de manhã vendesse o Itaú e de tarde comprasse. Não faz o menor sentido. Tem que ter a visão de pequeno sócio, de pequeno dono. Então, como muita gente não se habilita ou não tem tempo de estudar os investimentos, elas acabam escolhendo alguns fundos e ETFs. Então,
você ter uma carteira diversificada entre setores e ações dentro desse setor, isso traz proteção contra o imprevisível. E aqui eu trago o caso da OGX, o bilionário que virou pó. Então veja que a OGX, do grupo do Eike Batista, chegou a valer 75 bilhões em 2010. Então, se essa cifra impressiona hoje, imagina naquele tempo. E em 2013, a ação da OGX caiu 97% em um único ano. Isso aconteceu justamente por promessas que não garantiam lucro. Isso aconteceu justamente por promessas que não garantem. Isso aconteceu justamente por promessas, e promessa não garante lucro. Então, milhares de investidores eles perderam tudo naquele tempo, especialmente se só tinham esse papel na carteira. E veja que é uma série de erros, né, que investia nesse papel naquele tempo. É uma empresa recém-aberta, não tinha sequer 5 anos de bolsa, não tinha histórico de lucratividade, não tinha histórico de distribuição de dividendos. Tudo o que eles tinham era a promessa de uma eventual empreitada que encontraram petróleo, as bacias, mas até aquele momento era apenas conversa, nada concreto, nada que garantisse dividendo ou lucro para os acionistas. Então eu vejo muita gente fazer esse tipo de coisa, ficar fantasiando um futuro extremamente promissor, como é o caso de algumas ações como Nubank, e aqui eu quero deixar bem claro que não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa com o Nubank, que vai virar pó, mas é preciso tomar cuidado com isso, com promessas, e apenas promessas. Elas não garantem lucro, então é por isso que eu prefiro empresas que já possuem um bom histórico de resultados robustos. Então, o preço da ganância sempre será a sua aposentadoria, a sua paz e, eventualmente, a sua dignidade no futuro. Investir bem não é sobre acertar a ação do momento, mas sobre sobreviver ao tempo. Então, tudo poderia se resumir a isso: tempo de exposição, a renda variável, ao longo das décadas, com uma diversificação ali razoável em boas empresas, bem estruturadas e com um bom histórico. Então, a diversificação pode parecer entediante, mas é ela o caminho mais seguro para o seu futuro. É ela quem vai te proteger do ferro e ainda vai te permitir ganhar. Então é preciso que o tempo inteiro você esteja com o seu patrimônio protegido com uma estratégia sólida de investimento, que é o caso dos dividendos, porque um erro pode te custar tudo. Bem, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, por gentileza, deixa aqui o like e se inscreve no canal Dividendo e Tradição, porque aqui eu sempre trago leitura das apresentações das empresas, anúncio de dividendos e algumas análises exatamente como essa daqui. E não esqueça de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. E eu recomendo altamente que você clique no sininho. É realmente uma função fantástica aqui do YouTube. E agora eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender por que quem permanece firme investindo em uma carteira tem sempre uma performance melhor do que aquele sujeito que fica comprando e vendendo tentando prever o mercado. É um estudo completo e eu tenho certeza que você vai gostar. Então faça esse favor para si mesmo e assista esse vídeo. Um abraço para você e fique com Deus!